Ευαστήρα, πρωτόγονο, βιβλή, τρίγωνο, βροχείο άνακτα, άγριο, άρετο, κρύφιο, ευνεσίδωτο, ευουλεύ πολύδινο, διός και Περσεφωνίης, άρετης λέκτρης τερνοθής, άνδροτε δαίμον. Δήμορφον, Κισόβερον, Έβιον, Ομάδιον, Ταυροπών, Διός και Περσεφωνίης, αρήτης λέκτρης τερνοθής, άνδροτε δαίμον, κλήθημα φωνής, ειδής δεπίπνωσον αμμονθής, ευνανές σύντρον έχων, συνευζόνηση τυφήνες. Frígia, terras do rei Pelos. Ele se
apaixona por Cristo, filho do rei. Para viver esse amor, ele sequestra Cristo. Ele sabia que pelos costumes, os dois não poderiam mais ficar juntos depois que Cristo alcançasse a maioridade. Cristo morre. Há relatos que ele se matou por medo do julgamento do Pai. Ao saber da morte do filho, o rei Pélops dá um grito que é ouvido em todos os reinos. Ele amaldiçoa Laio. Tempos passam-se e Laio assume o reinado de Tebas. Ele casa-se com a rainha Jocasta e com ela tem um filho. Assim que o bebê nasce, o rei manda que o execute. Pouco tempo depois, Tebas passa a ser assolada por uma esfinge, um monstro que tinha asas de águia, garras e cauda de leão e rosto de mulher. Ela devorava jovens, crianças, velhos, que não devorasse seus enigmas. Querendo entender o porquê das maldições, Laio junta-se às servas e vai até o oráculo de Delfos. No caminho ele é morto, após um grande confronto a fio de espada. E aonde o irmão da rainha Jocasta assume o reinado, mas logo perde o vigor quando a esfinge devora seu filho primogênito. Ele então decreta que quem conseguir derrotar a esfinge será o novo rei de Tebas e terá a mão da rainha Jocasta. Um jovem que perambulava pelas ruas da Grécia ouve falar na esfinge e devolve frente a frente com ela um desafio. Ela o encara e o diz: decifra-me ou te devoro. E ele aceita o desafio. E ela então segue com o enigma. Eu sou um animal que amanhã caminho com 4 patas, à tarde caminho com 2 e à noite caminho com 3. Eu sou o único animal que ao longo da vida muda o número de patas. Quanto mais patas eu tenho, mais sábio eu fico. Que animal eu sou? É o ser humano. Édipo responde. Na manhã da sua vida ele engatinha. À tarde, quando adulto, ele caminha sobre 2 pés. E à noite, já velho, utiliza uma bengala. A esfinge se lança contra o abismo de encontro com a própria morte. O jovem, de nome Édipo, entra no reino de Tebas como um verdadeiro rei. Ele casa-se com a rainha Jocasta e com ela tem 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Novas maldições começam a assolar Tebas. O que fará o novo rei para salvar o seu povo?
por toda parte o cheiro do incenso de seus sacrifícios. Ouvem-se gemidos, súplicas e cânticos fúnebres. Não quis saber por outros o motivo de tanto desgosto que trazem vocês aqui. Por isso eu mesmo vim aqui saber pessoalmente do que se trata. Responda, ó velho. Diga do que precisa, pois se é de socorro que necessita, eu estarei aqui para dar todo o meu apoio. Pois eu seria insensível a tanta dor, se não me comovesse com a angústia do meu querido povo. Ó grande rei Édipo, eu, como sacerdote de Zeus, sou testemunha de que Tebas se encontra em uma terrível necessidade. Nossas terras não produzem mais, nossos rebanhos definham-se nos pastos, mães e filhos estão morrendo no mar. Estamos vivendo uma peste que não tem cabimento, uma peste muito difícil. O Senhor, que há muito tempo já nos salvou daquele monstro, aquela esfinge, derrotando a Deus. E hoje, mais uma vez, pedimos ao Senhor para que salve a nossa cidade. Oh, meus filhos, eu sei, sinto suas dores e seus sofrimentos, mas saibam que quem mais sofre com isso tudo sou eu. Eu estou fazendo o que posso para salvar o nosso reino e dizimar essa peste que nos destrói. Já enviei Creonte, meu cunhado, ao templo de Apolo, para consultar o oráculo sobre o que podemos fazer para salvar o nosso reino. Ele deve estar de volta a qualquer momento. Podem me considerar um criminoso se eu não cumprir com rapidez tudo o que Apolo ordenar, pois eu farei o que for possível para a nossa salvação. Olha só, lá vem o Creonte, trazendo boas novidades. Quem sabe uma nova profecia? Príncipe Creonte, meu querido cunhado, diga-nos, qual pois nova você nos traz? Se desejas ouvir na presença de todos, eu assim falarei. Pois então, fale. Eu não tenho nada a esconder do nosso povo. Pois então vou dizer que eu ouvi do grande Deus Apolo, através de seu oráculo na ilha de Delfos. Ele nos ordena que purifiquemos esta terra da desgraça que há, e que façamos isso logo, antes que seja tarde demais. Mas, por quais meios consistem essa purificação? E de que desgraça se refere? Ele exige que encontremos o culpado, o assassino, aquele que seus atos condenou esta cidade à destruição. Assassino de quem? De que homem se refere o oráculo? Ao assassino de Rei Laio, o nosso antigo rei, que reinou neste país antes do Senhor. Sim. Muito ouvi falar. Mas eu não o conheci. Diga-nos, como o rei Laio morreu? E havia partido de Tebas. Cada consultador, porém, ele não voltou mais. E por que o assassino não foi condenado na época? Mandamos investigar, mas nada se descobriu. Olha isso. Está bem. Então vamos voltar à origem desse crime. Será de meu interesse encontrar e punir quem quer que tenha sido o assassino do rei Laio, uma vez que ele possa querer vir me assassinar também. Levantem-se, cidadãos de Tebas, pois não há nada a temer, pois nada me impedirá de encontrar a glória de volta ao nosso reino, conforme anuncia o oráculo. Ó grande Zeus, todo-poderoso Deus dos céus
contentes com essa desgraça que nos assola. Ó Apolo, Deus arqueiro do sol, das profecias e da medicina, por que não nos cura de todos os males que nos cercam? Ártemis, deusa protetora das florestas, E que garantia nossa caça, Deméter, que fertilizava nossas terras. vinde todos nós em nosso socorro. Assim como já nos salvastes outrora de uma desgraça que nos ameaçava, Vinde hoje salvar-nos de novo. ó deuses, salve seus devotos fiéis que são atingidos pelo contágio. E devolvam os frutos da nossa terra. Salvem as mães que já não podem mais conter as dores do parto. E nos livre de tanta desgraça. Ó Atena, sabe a filha de Zeus, e envia-nos prontamente o teu socorro. Zeus, nosso Pai, nós te pedimos, ao menos abençoe Édipo, nosso rei, em sua missão de nos socorrer e de nos proteger de todo mal, que vem de agora e para além. Agradeço a vossa súplica, por pedir aos deuses a nossa proteção e o alívio de teus males. Pelo que depender de mim, assim se fará. Porém, agora me dirijo a todos vós, cidadãos de Tebas. Pouco avançaremos em nossa busca para salvar o nosso reino sem a sua contribuição. Porém, agora eu declaro: quem quer que tenha sido o assassino do rei Laio, fique intimado a vir à minha presença, o atual e piedoso rei de Tebas, para se entregar pelo crime cometido no passado, mas que condena o nosso presente. E eu garanto que nenhuma outra pena ou todo crime sofrerá ao se entregar, além de ser exilado do país, sem que sua vida corra perigo. E se alguém souber do autor do crime, eu peço que não me oculte essa informação, pois terás uma recompensa e o meu mais sincero reconhecimento. Mas, se alguém souber do autor do crime e não vier até mim, ordeno que nenhum habitante deste reino converse com esse divino, seja ele quem for, que todos se afastem dele e o abandonem, que não permitam que ele participe das preces aos deuses ou receba qualquer auxílio. E se eu receber voluntariamente em meu lar, mesmo sem saber, que recaia sobre mim essas maldições e todos os males dos quais eu proferi. Levantem-se, cidadãos de Tebas, que a justiça vos proteja e que todos os deuses vos sejam propícios. Eu te falarei, ó rei, conforme determina o seu pronunciamento. Nenhum de nós foi o assassino do rei Laio, e nenhum de nós sabe dizer quem tenha sido. Que o deus Apolo possa revelar-nos quem teria tanto tempo cometido esse horrendo crime. Enquanto isso, o que posso fazer é oferecer-te alguns conselhos. Bom, se tem algum conselho para mim, pois então fale, não demore. Conheço alguém que quase tanto quanto Apolo sabe dos mistérios profundos. É Tiresias. Se o interrogar, meu rei, ele saberá dizer exatamente o que aconteceu. Também não vou dizer, mas isso já foi pensado. Aconselho de Creonte mandei 2 emissários do povo. Admira-me que ainda não tenham chegado. Bom, se tem algum conselho para mim, outro conselho para mim, fale. Bom, havia rumores que Laio foi morto pelos viajantes. Também ouvi dizer, mas até hoje não houve só uma testemunha. Acaba de chegar quem tudo vai nos revelar. Trazem aqui o profeta com toda a sua divindade, o único
todos os homens, que saberás brilhar a verdade. Ó Tirésias, divino profeta, que conhece todas as coisas e tudo que se possa imaginar, embora não vejas, deve saber do mal sobre o qual nosso reino padece. Informado por meus emissários. A profecia de Apolo declarou que a nossa salvação depende de encontrarmos o assassino de Laio. Se esconde aqui, nesta cidade. Por sua vez, não nos recuses as suas revelações proféticas, nem quaisquer outros recursos de sua clarividência. Eu te imploro, salve a cidade, salve o meu povo, salve a ti mesmo, salve a mim, eliminando esse mal que provém de um homicídio. Nos revele o assassino, nos revele a verdade. Mas somente assim, e a ti, podemos recorrer a ignorância é uma virtude. Terrível é o saber quando se quer saber mais. Eu não teria vindo até aqui se soubesse que fosse para causar mais desgraça. Mas, o que tens tu, Tireses? Por que estás tão pessimista? Oh, rei, peço que ordene que eu seja reconduzido à minha casa. Não lhe é propício eu te revelar a verdade. Eu te imploro, se me deixares, será melhor para ti e para mim. Escute esse meu mais sincero conselho. Pelos deuses, visto que sabe, não nos oculte a verdade. Todos nós, de joelhos, te suplicamos. Estás me escutando bem? Eu já disse que não posso. Eu causaria minha desgraça e a tua. Mas o que dizes? Conhecendo a verdade, se recusas a falar? Por acaso tenho o intuito de nos aí, causando a destruição desta cidade? Jamais causaria tamanha dor a ti, e muito menos a mim. Mas o que? Por que me interrogas em vão, se de mim nada saberás? Mas o que? Como se atreve? Ó tu, o mais desumano de todos os homens! Como ousa me irritar dessa forma? Como tu podes permitir que o meu reino venha a ser em total destruição? O que está para acontecer, acontecerá. Nada mais direi. Está bem. Então eu direi o que penso. Acredito que tu seja cúmplice do crime. Talvez ele não tenha cometido o ato com as suas próprias mãos, mas é possível que tenha sido o mandante. E se não fosse cego, eu te acusaria agora mesmo como o próprio autor do crime. Vamos, obedeça, me revele a verdade. Queres a verdade? Pois então eu direi a verdade que procuras. Que obedeça ao decreto que tu mesmo proclamou. E a partir desse momento, não dirija a palavra a nenhum desses homens, nem a mim, nem a ninguém. O detestável assassino que procuras e que está arruinando essa cidade. És tu, rei Érico. Mas o quê? Como se atreve com tamanha imprudência fazer tal acusação? Por acaso achas que poderá sair daqui impune depois do que disse? Está dito, está dito. Eu conheço a verdade, e essa verdade que nos libertará. E quem te mandou dizer isso? Tu mesmo! Tu me obrigou a falar, então eu falei. Não é assim que queria? Afirmo que és tu o assassino que procura. Fale quando quiser, pois tudo que dizer de nada valerá. Se fosse o assassino, eu certamente saberia. Pois afirmo que se tornou um criminoso sem saber. E o pior, que lançasse uma terrível maldição contra si mesmo. Eu já suspeitava que Creonte tentaria me derrubar do poder, mas subornar este feiticeiro charlatão para conseguir o meu trono. Vamos, me diga, Tireses, por onde andamos, quando a terrível esfinge essa amaldiçoada esta terra? Por que não ajudou o rei Laio, que precisou arriscar a própria vida, enquanto você não fez nada em prol da salvação desta cidade? Mesmo se dizendo como o dono da adivinhação, mas com
se daria por derrotada quando alguém solucionasse seu grande enigma. Então por que não utilizou da sua arte de adivinhação para isso? Então para mim está mais do que claro que não possui algo, que não é evidente e que não sabe de coisa alguma. Pois se soubesse, teria dado fim àquele monstro, desvendando seu enigma. Agora fui eu, Édipo, que derrotei aquele terrível monstro. Fui eu que desvendei o enigma da esfinge. E não foram as aves, os pássaros e nem os deuses, mas sim a minha inteligência. O meu raciocínio lógico me fez deslumbrar aquele grande enigma. E mesmo você se dizer evidente, Jesus, por que o Espírito superior para tomar o trono que conquistei por direito? Vamos, me diga. Para mim, tu não passas de um charlatão. Posso ouvir, ó rei, tanto tuas palavras quanto as diretas foram inspiradas pela fúria. Ora, não se trata de julgar esses debates aqui, o que nos resta é dar cumprimento à profecia de Apolo. Eu não sou subordinado. Somente o próprio Apolo, o Deus dos profetas, e muito menos teria qualquer relação com o inferior. Mas já que eu fiz a minha cegueira, logo tu, que teus olhos abertos à luz, mas que não quer enxergar seus próprios males, ignorando quem é, no lugar onde está, de onde veio, e aquela com que se deita. Responda-me, sábio Até. Por acaso sabes de quem és filho? Aproveita que hoje vê claramente. Logo cairá sobre ti uma escuridão eterna. Agora pode lançar sua fúria contra mim e contra aquele homem, pois nenhum mortal, além de ti, suba daqui, seu miserável! Desapareça daqui e não voltes nunca mais! eu já não teria vindo se não tivesse me chamado. Nunca pensei que viesse aqui para dizer tantas tolices. Do contrário, eu não teria mandado te buscar. Tu me consideras um tolo, mas o homem que te deu a vida sempre me deu valor. Espera um momento. O que dizes? E de quem se refere? O mesmo dia que souber sobre teu nascimento, saberá também sobre tua morte. Como o senhor é obscuro e pragmático? Para que tantos enigmas? Pois não era tu mesmo que devia ser tão hábil em decifrar enigmas. Podes me insultar o quanto quiser, pois nunca será tão grande quanto eu. Pois essa mesma grandeza causará tua infelicidade. Eu me retiro. Sim, é melhor que vá. A sua presença me noja. Suba daqui e não voltes nunca mais. Vão embora sim. Mas antes eu quero que saiba que o homem que procura pela morte de Laio está aqui. Ele acha que é estrangeiro, mas logo verá que é tebano de nascimento. E ele não se alegrará com essa descoberta. Hoje ele vê, logo se tornar cego. Ele é rico, logo estará mendigando. E ele verá também que ele é ao mesmo tempo irmão e pai de seus filhos, e também é filho, esposo de sua mãe, e que matou e profanou o leito do seu próprio pai. Vai, Édipo, reflita sobre tudo isso que eu te falei em teu palácio, e se me convencer de que minto, poderá então proclamar a todos que não tenho dom profético nenhum. E eu me retiro. O menino, venha guiar-me. Eis o momento em que ele deveria fugir tão rápido quanto Hermes, o deus mais veloz do Olimpo, pois Apolo, filho de Zeus, já se atira contra ele com suas profecias. Terríveis são as dúvidas que nos causam as palavras do famoso adivinho. Não sabemos se ele está ou não falando a verdade. Não sabemos o que pensar a respeito. Pois nunca houve qualquer indício que forneça uma prova contra
sabe a verdade, pois ele conhece as ações dos mortais. Enquanto não se provar a acusação do adivinho, o povo não apoiará as acusações que recaem sobre o rei Édipo. Já vimos o quanto ele é inteligente, e foi mediante o seu raciocínio que ele se tornou o nosso rei. Até que se prove o contrário, o povo nunca o acusará de um crime. Cidadãos de Tebas! Acabo de saber que o rei Édipo formulou contra mim gravíssimas acusações das quais não posso admitir. Aqui estou para me defender. Se no meio da calamidade que nos aflige, ele supõe que eu o tenha atacado por palavras ou atos, não posso permanecer sob o vexame de qualquer suspeita, pois para mim isso não seria somente uma ofensa, mas sim uma profunda injúria, a qual me consideraria o maior dos traidores. Acalme-se, príncipe. Talvez essa acusação injuriosa ele tenha sido dita pela cólera momentânea e não pela reflexão. E quem teria ensinado a Édipo? No meu conselho, o adivinho tivesse a proferir outras mentiras. Conselhamento me dizer se ele estava seguro de si quando me acusou de tal denúncia. Não sei, eu não posso penetrar no íntimo dos poderosos. Mas veja, eis que Édipo sai do Palácio Real. Cleonte! Como tens coragem de vir até mim? Logo tu, que conspirou contra a minha vida e pretende arrancar-me do trono! Por acaso achas que eu seja um covarde ou premente que não viesse saber das tuas tramóias? Mesmo sendo irmão da rainha Jocasta, sendo príncipe de Tebas, muito me entristece sabendo a sua sede de poder! Ah, mas quantas tolices tu dizes, Édipo? Deixe-me responder as tuas perguntas de igual para igual e peço que só me julgues após ouvir. Eu não estou disposto a te ouvir, sabendo que tenho diante de mim um inimigo tão perigoso. Ah, pelos deuses! Se é tão digno do trono, como se diz, ouça o que eu tenho a dizer! Está bem? Eu te ouvirei. Mas não insistas em afirmar que não és culpado. Tu se enganas, provando mais uma vez a tua teimosia. E tu continuas pensando que ofenderás o rei, mesmo sendo seu parente, sem que lhe receba o devido castigo. De acordo, eu jamais assim pensando. Mas então me diga, qual ofensa que te fiz? Você, Cleonte, príncipe de Tebas, foi ou não foi tu que me aconselhou a chamar Tiresias, aquele famoso profeta? Sim, e mantenho a minha opinião a respeito de sua reputação. E há quanto tempo rei Laio foi morto? Há muitos anos atrás. Naquela época, Tiresias já exercia sua ciência de adivinhação. Sim, ele já era muito sábio e respeitado nesta época. E ele dizia alguma coisa a meu respeito? Acredito que não. Pelo menos não em minha presença. Pois então explica-me como esse profeta me acusa de ser o assassino de Laio. Logo agora! Eu não sei. E quando eu desconheço de alguma coisa, eu prefiro ficar em silêncio. Pois então confesse o seu crime! Confesse, confesse, confesse que se ele não tivesse de trabalhar contigo, ele nunca viria dizer que sou responsável pela morte de Laio! Eu confessaria se essa fosse a verdade. Mas agora eu acho que eu também tenho o direito de lhe proferir algumas perguntas. Pois interroga-me! Tu não provará que sou eu o assassino de Laio! Ai, ora vejamos. Tu já se deitaste com a minha irmã, a rainha Jocasta? Mas é claro, é impossível responder negativamente tal pergunta. E tu reina nesse país como é? Em poder conjunto. Ora, é claro, neste país todos os nobres possuem praticamente os mesmos poderes e os mesmos privilégios. E sendo eu o irmão da rainha Jocasta, já não seria igualmente poderoso, quase tanto quanto ela? Sim, e é isso que me espanta a sua ambição, por querer ainda mais poder, ao querer usurpar o meu trono. Então acreditas mesmo que alguém trocaria uma vida tranquila pelo tudo, com todos os seus encargos e perigo, seja a disputa da mesma riqueza e poder? Eu prefiro muito mais o conforto real do que o título de rei. Se eu tivesse de ser rei, certamente seria contra a minha vontade. Se tu provares que estou de tramóia com o adivinho, eu mesmo condenarei minha morte. Eu só peço, por favor, que não me acuse baseado em vagas suspeitas, sem me ouvir primeiro. Além de tudo, sou meu amigo. E desconfiar de um amigo fiel equivale a desprezar da própria vida.
enquanto sustenta as suas suspeitas, o que pretendes fazer comigo? Exilar-me do país? Não. Pelos teus crimes, nada mais quero além da tua morte, pois tu és um traidor. Em que me acusa cegamente não for a verdade? Seja como for, eu devo ser obedecido. Não se ordenar isso que não for justo. Oh, cidade de Tebas, eu odeio. Eu também posso convocar a cidade a Aracaju exclusivamente. Porque, majestade, o povo de Tebas suplica. Tudo logo se resolverá, pois a minha casa acaba de ser nosso e juntará a nós. Ela dará ao nosso conflito uma feliz solução. Édipo! Creonte! Ah, pelos deuses, por que levantam tão imprudentes denúncias? Vocês não se envergonham em discutir questões tão íntimas, enquanto todo o nosso povo sofre pela calamidade que cai sobre o país. Volte ao teu palácio, Édipo, e tu, Creonte, aos teus aposentos. Não provoquem palavras fúteis uma discórdia tão perigosa como essa. Oh, minha irmã, o teu marido, Édipo, fica certo de tratar-me tão cruelmente, acusando-me de um crime terrível, condenando o bem-nascido, mas da longe do nosso lar, ou querendo até mesmo a minha morte. É verdade, minha esposa. Acusei de conspirar contra a minha pessoa. Que seja maldito! Que morreu desgraçado se cometer essa denúncia que me acusas! Édipo, acredite no que ele te diz. Acredite não só pelo juramento que Creonte fez quando assumiu um cargo real, mas acredite em consideração a mim e a todos os que estão aqui presentes. Deixe-nos te convencer, Édipo. Nós pedimos. E no que querem que acredite no que me pedem? Este homem não é um tolo. Se o príncipe Creonte se prestou a fazer o juramento real, devemos respeitá-los, tanto quanto a ti. Ora, não se deve acusar alguém por uma vaga suspeita, e muito menos denunciar o amigo fiel por um crime que talvez ele nem tenha cometido. Então está dizendo que Tireses estava certo. E que eu seja merecedor das terríveis maldições que eu mesmo proferi. Não, pelos deuses supremos, por Deus, que eu morro agora detestado por todos os homens e por todos os deuses se eu tiver semelhante pensamento, mas a desgraça que me aflige a todo o povo de Tebas já é demais. Nós não queremos te dar novos motivos de desgosto, meu rei. Creonte! Eu, o rei de Tebas, ordeno que saia do nosso país, enquanto apuramos as pistas que nos foram colocadas. Mas saiba que eu faço isso pela vontade do meu povo, não pela minha própria, pois a minha vontade era outra. Sim, eu partirei. Mas se cede este pedido contra a tua vontade, de hoje em diante, tu não me verás nunca mais. Porém, para os tebanos, que também é o meu povo, serei sempre vosso príncipe, aonde quer que eu me esteja. Oh, rainha Jocasta, por que não leva o seu marido para o palácio para que possam descansar um pouco? Eu farei o que me pedes, mas só quando souber o que se passou. Fúteis palavras que provocaram vagas suspeitas, ofensas e maldições foram por eles lançadas ao vento. E essas ofensas, elas eram recíprocas. Oh, certamente que sim, minha rainha. E o que eles diziam? Rainha Jocasta, não seria prudente parar este conflito no ponto em que ficou? Já não enfrentamos mais tanta tragédia em nosso reino. Sinto que muito faço pelo meu povo, mas sinto que pouco fazem por mim. Já muitas vezes dissemos ao rei que nós seríamos loucos e imprudentes se te abandonássemos agora. logo a ti que nos guiou para o bom caminho, quando a nossa pátria se unia, e ainda hoje e adiante. Tu continuarás sendo o nosso guia. Pelos deuses, Édipo, me diga, qual é o motivo que te levou
te admiro mais do que tudo. Por causa do seu irmão Creonte e da armadilha que ele armou contra mim. Diga-me exatamente o que aconteceu, para que eu veja se as suas palavras me convencem. Seu irmão conspirou com o adivinho Tiresias. Pouco antes do dia que tu derrotaste a Esfinge e foste aclamado rei desse país. Oh, Zeus! Mas por que está fazendo isso comigo? Isso o que é? O que tanto te assombra? Não me pergunte nada ainda. Apenas me diga. Como era Lago? Que idade teria em sua morte? Ele era alto, corpulento, a sua cabeça começava a branquear. Aliás, olhando com calma, ele tinha uma fisionomia que se parecia um pouco com a sua. Oh, pelos deuses! Eu receio ter proferido uma terrível maldição contra mim mesmo sem saber. Mas o que está dizendo é, tipo, o teu semblante me causa pavor, meu rei. Diga-me depressa. Eu estou aterrorizado com a possibilidade do adivinho estar certo. Mas eu preciso de mais algumas informações. Diga-me. Sim, eu responderei imediatamente a todas as suas perguntas. Naquele dia fatídico, o rei Laio, ele viajava com uma escolta reduzida, ou com um grande número de guardas, como o poderoso soberano que era. Ao todo, eram 5 viajantes, mas somente uma carruagem que conduzia lá. Oh, meu Deus, mas isso não pode ser possível. E quem te entregou essas informações? Um servo que voltou, o único que conseguiu se salvar da emboscada. E esse homem, ele ainda vive no palácio? Não. Assim que ele chegou a Tebas e viu que tu tinha se tornado rei, substituindo o falecido rei Laio, ele me pediu encarecidamente que mandasse de volta para o campo, para pastorear os rebanhos, para que se visse o mais longe possível da cidade. Eu atendi ao seu pedido. E pode trazê-lo imediatamente de volta ao palácio? Certamente que sim, mas por que chamá-lo? É que eu receio já ter descoberto muitas coisas, nas quais ele vai me dizer. Pois ele virá, mas eu também tenho direito de saber o que tanto te perturba. Eu não te recusarei essa informação, visto que essa pode ser a minha última esperança. Pois então, fale! Meu pai era político. Minha mãe era bela, de Dória. Eu era considerado um dos mais notáveis cidadãos de Dória. Até aquele incidente assim. Um homem, durante uma festa, bebeu demais e começou a me insultar, dizendo que eu era um filho rejeitado. Furioso, eu contive-me naquele momento, mas no outro dia procurei meus pais, interroguei-os a respeito. Eles nada me fizeram, apenas ficaram furiosos com o autor da ofensa. Mas ainda bastante indignado, eu resolvi consultar o oráculo de Delfos para saber um pouco mais sobre tudo o que estava acontecendo, sobre essa história, sobre essa horrível história. Só que ele nada me revelou, apenas me disparou um monte de maldições horríveis e dolorosas. Ele me disse que eu estava parado, matando meu próprio pai, e que eu me casaria com minha mãe, teria filhos com ela. Eu mataria meu pai por alguma ação que ele tinha cometido no passado, o qual eu desconheço. Então, diante de tais previsões, resolvi me exilar para sempre de Corinto, para um lugar longe da minha família. Caminhando sobre aquela encruzilhada, eu encontrei aquela encruzilhada de 3 cruzes, a mesma que Laio perdeu sua vida. E andando sobre aquela encruzilhada, no outro lado avistei uma carruagem. E um dos guardas empurrou-me violentamente para fora da estrada. Furioso, eu me levantei e ataquei a todos eles.
nenhum cidadão irá dirigir a palavra ao assassino de Laio. Todos terão que me repelir! E o mais horrível disso tudo é que eu mesmo proferi essa maldição contra mim mesmo! A esposa do morto, eu a possuí, tocando-a com as minhas mãos. Porque foram as minhas mãos que o mataram. Seria eu miserável! Um monstro repugnante! Pelo menos, na minha prisão, eu não voltarei à minha pátria de origem. Mas de acordo com o oráculo, eu estou fadado a matar meu pai Políbio, o homem que me deu a vida e me criou. E a me casar com a minha mãe, Melbe. Que eu desapareça da face da terra antes que sobre mim caia com vergonhosa maldição. Isso tudo também nos comove, meu rei. Mas tenha esperança. Aguarde a próxima testemunha e logo tudo se esclarecerá. Sim, a minha última esperança. A palavra desse pastor, que é livre. Mas por quê? Que o testemunho desse homem, que poderá te tranquilizar. Porque se ele confirmar que Laio foi morto por vários assaltantes, eu estou a salvo, pois não teria sido Laio aquele senhor que matei com seus guardas em sua carruagem, pois ninguém confundiria um homem só com vários. Mas se me afirmar que foi um só assaltante, é evidente que fui eu, o autor desse crime. Sim, certamente. Ele não poderá negar o testemunho que deu antes, uma vez que todo o povo de Tebas o ouviu. No entanto, ainda que ele mude agora o seu depoimento, isso nada provará que a morte de Laio foi obra sua. Porque todo mundo sabe que, pelo oráculo e de acordo com a profecia de Apolo, Laio deveria ter sido morto pelas mãos de meu filho. Filho esse, infeliz, que não poderia ter ferido a Laio, uma vez que morreu antes dele. Nesse caso, eu não daria mais valor nenhum aos oráculos. Tens razão, minha rainha. Mande, por favor, chamar esse escravo sem demora. Vou mandar imediatamente. Vamos voltar ao palácio? Vamos. O orgulho é que gera um tirano, e quando este o tiver em excesso, perderá seu poder no abismo de mares, de onde nunca mais poderá sair. Mas suplicamos, o Apolo, que não suspenda a campanha pela salvação de nossa terra, pois os deuses serão sempre os nossos protetores. E todos aqueles que se mostrarem um tirano, sejam por suas ações ou por suas palavras, Aqueles que não respeitam os seus santuários, e tampouco respeitam a justiça, que esses tenham uma morte miserável. E que sejam punidos por sua insolência. Se tão odiosos crimes merecem perdão, De que vale entoar os cânticos em louvor aos deuses. Ó grande Deus Todo-Poderoso, Senhor Supremo do Olimpo, se mereces esse título, não nos abandone agora. Se de nada valeram os oráculos enviados a Laio, Todas as profecias serão desprezadas. Apolo não terá mais credibilidade conosco, e o culto aos deuses não mais haverá.
abençoar para que seja sempre feliz. Agradeço suas bondosas palavras. Desejo que os deuses concedam o mesmo a ti. Agora, diga-me, quais notícias tu queres anunciar? Do que se trata? De onde tu vens? Eu venho de Corinto. E a notícia que trago é que os cidadãos de Corinto suplicam para que o rei Édipo assuma o seu lugar que lhe é de direito, visto que seu pai, Políbio, já não pode exercer tal função, pois Hades o convocou para o reino dos mortos. Pelos deuses, isso é sério! Mulher, corra! Vá chamar o rei Édipo! Ah, mas o que será das profecias sagradas? Foi com receio de matar a Políbio que Édipo saiu de Corinto. E agora, seu pai Políbio não foi morto pelas mãos de seu filho Édipo, e sim por conta do destino. Diocais, minha querida, por que mandou me chamar? Ouça o que esse homem tem a dizer e tire suas próprias conclusões do que valem as profecias. Mas quem é ele? E que nova nos traz? É um mensageiro. Vem de Corinto. Ele acaba de me informar que teu pai, o Políbio, deixou de viver. Mas o que dizes? Fala tu mesmo, mensageiro. Eu confirmo essa declaração, homem. Sinto lhe informar que seu pai já não vive mais. E vocês? Que ele foi vítima de alguma traição? Ou morreu de alguma enfermidade? Morreu de alguma doença. Ele já não era mais jovem. Preciso me precaver de qualquer modo. Por mais que eu não tenha matado meu pai, que já me é um alívio. A profecia ainda dizia que eu me casaria com a minha mãe e que eu teria filhos com ela. Nesse motivo, que há muito tempo resolvi ir para longe de Corinto. Foi por conta destes receios que fostes embora de nossas terras? Sim. Também porque eu não queria ser o assassino de meu pai. Ah, meus deuses! Se eu soubesse que esse era o motivo, eu mesmo teria impedido sua partida. Mas o que está dizendo, velho? Explica-te! O senhor teme cometer um crime de incesto em seu lar e, por esse motivo, não queres regressar à sua casa? Sim, é exatamente isso que me assusta. Não posso sujeitar, deixar a minha mãe a isso. Mas sabes que se isso acontecesse, não estaria cometendo um crime de incesto com alguém do seu próprio sangue. Mas como não? Pois Políbio e Mérope foram meus progenitores. Políbio nenhum grau de parentesco de sangue tem com o senhor.
te amavam ou não te consideravam como filho. Muito pelo contrário, há muitos anos eles te receberam de minhas próprias mãos. Mas como isso seria possível? Eu posso explicar. Até então, Políbio e Mérope não tinham tido filhos. Eu estava em Cícero, cuidando de um rebanho, quando ouvi um grito de uma criança. Ele era um bebê tão pequeno, tão frágil, com os tendões dos pés amarrados e inchados. Sim, até hoje eu tenho cicatrizes em meus pés. E daí que vem o seu nome, Édipo, que em grego significa pés inchados. Mas não pode ser possível. Quem teria coragem de fazer tal atrocidade com uma criança? Não sei, mas a pessoa que te entregou a mim certamente saberá. Então tu me recebeste de outra pessoa? Sim, foi um pastor que te entregou a mim. Podes me dizer quem ele é? Ele se dizia servo de Laio. Servo de Laio? O antigo rei desse país? Precisamente, ele é o pastor do rei. E esse homem, Ele ainda vive. Eu posso vê-lo. vós que sois dessa cidade, certamente sabereis dizer melhor do que eu. Ai de nós! Quem conhece esse pastor? De quem esse homem se refere? Você conhece esse pastor? Alguém conhece esse pastor? Alguém! Suponhamos que seja o mesmo camponês que tu querias ver. O pastor também que serviu como guarda de laio. E que foi o único sobrevivente do deserto que matou nosso antigo rei. Mas isso... Somente a rainha Jocasta é quem poderá te dizer. Minha rainha, acredita que o homem que mandou me chamar agora há pouco seja o mesmo pastor de que o mensageiro se refere? Por todas as divindades imortais, se tens amor à própria vida, para, Édipo, para com essa investigação, para de imploro. Se acalme, mulher! Se acalme! Independente de tudo, tu és inocente! Diferente de mim! Não importa! Escuta-me, Édipo, para de investigar isso, eu te imploro! Eu não posso continuar convivendo com esse mistério! Pelos deuses, Édipo, por favor, nem que seja a última coisa que eu te peço! Para de insistir nessas questões, eu te peço isso! É pro seu próprio bem! Pare! Eu confio em ti. Sei que o que me pedem é para o meu bem. Mas eu não posso atender esse pedido. Infeliz! Eu desejo que tu nunca venha a saber quem realmente tu és! Afinal, vocês vão ou não vão me trazer esse tal pastor? Ai de ti, seu mísero, seu infeliz! Esse é o único título que eu posso te dar agora! E nunca mais eu vou poder te chamar de outra coisa! Mas por que razão, ó rei? Tua esposa se retira possuída por tamanho desespero. Algo me inquieta nessa ação inesperada. Creio que logo virão novas preocupações. Que seja o que tiver que ser. Por mais humilde que seja a minha origem, eu ainda quero conhecê-la. Jocasta, com certeza, sem dúvida, orgulhosa como mulher, deve estar envergonhada por saber do meu humilde nascimento. Mas mesmo assim, é a minha origem. E nada posso
seu filho como uma mortal? Talvez seja filho do próprio Deus. Como a ninfa! Seria muita prepotência de nossa parte sonhar demais. Se me é propício dizer, aí vem o pastor a quem tanto tempo procurávamos, o servo que pertencia a Lário e era seu mais dedicado servidor, o único sobrevivente da tragédia que ceifou a vida do nosso antigo rei, o mesmo servo que pode ter levado Édipo amarrado pelos pés a Cisteron. Quero que me digas agora. É esse homem de que falavas? É ele que me entregou a ti em Cisteron? Sim, é ele mesmo. E agora está diante de ti. Oh, velho, olhe bem para mim. Responda todas as minhas perguntas. Qual era a tua relação com o rei Lário? E qual era a tua ocupação? Eu era o seu escravo, mas eu não fui adquirido. Eu vivia no seu palácio e quase durante toda a minha vida eu trabalhei como pastor, rebanhando ovelhas, até ser convocado para a guarda real. E qual rota tu andavas com frequência? Fazia a rota de Cisteron e às vezes algumas rotas próximas. Lembres de já ter visto a este homem? Eu não me recordo bem, não saberia responder. Mas isso é natural. Ele não deve se lembrar devido à sua idade. Mas deixe-me reavivar sua memória. Estou certo de que foi ele mesmo que eu conheci em Cisteron. Senhor, não se recorda de ter entregue a mim um menino para que eu cuidasse como se fosse meu próprio filho? Dizes tu? Por que me perguntas isso? Ora, meu amigo, eis aqui aquele que outrora foi um menino com seus pés amarrados e inchados. Desgraçado! Por que não calas a tua boca? Eles não, velho! É apenas mentira! Se foi tu que realmente entregou a criança! Ele deve estar inventando isso! É algo que eu não saberia responder! Você vai falar bem! Responderá essa porra! Clemência, Senhor! Clemência, eu te suplico! Misericórdia! Segura este homem com terra! Que desgraçado eu sou! Por que estão fazendo isso comigo? O que querem saber de mim? Você vai se libertar para dizeres toda a verdade! Ah, criança, de que se trata? Foi tu que realmente me entregou! Não. Você não foi, não. Foi você! Você de mentira! Foi você! Foi eu confesso! Mas melhor seria ter morrido naquele mesmo dia! E é isso que te acontecerá hoje se não revelarmos a verdade! Senhor, não, eu já lhe falei, eu menti, eu entreguei a criança. E alguém te entregou aquela criança? Ou ela era sua? Não. Alguém me entregou uma pessoa, me entregou a criança. Recebeste de quem? De que cidadão tebano? De que família? Ai, por favor, eu te peço, eu te imploro, não me pergunte mais nada! Para mim será horrível ouvir isso, mas eu preciso que fale! Eu preciso saber! Suponho que aquela mulher mora nesse palácio, e que melhor poderá dizer toda a verdade. Foi Jocasta que me entregou a criança. Eu sinto muito. Ela te entregou a mim para que eu desse fim na sua vida.
Como uma mãe tem a coragem de fazer isso com o próprio filho? Que desgraçada! Porque aquele menino tinha como destino matar o seu pai e casar-se com sua mãe! Como protetor do velho! Por que você não me matou em vez de queimar esse menino? Aquele velho! Por pena dele, senhor! Por pena dele! Eu pensei que esse homem o tivesse levado para longe, para um país distante! Mas não, ele o salvou da morte para que ele vivesse a sua maior desgraça. Se tu és quem ele disser, saiba tu és o mais infeliz dos homens. Agora tudo está ficando mais claro. Há muito tempo estava destinado a ser filho de quem sou, a matar quem matei e também me casar com quem eu me casei. Ó mortais, como nossa existência nada vale aos olhos dos deuses. Qual a criatura humana que já conheceu a felicidade, mas que não tenha caído no infortúnio da doce ilusão? Foi graças a ti, ó glorioso Édipo, que um dia pudemos respirar tranquilos e dormir em paz. Foi tu, ó rei, que derrotou a esfinge e que se consagrou rei de Tebas. Nós estávamos todos tão felizes, mas agora podemos ver como a felicidade de nós mortais não é duradoura. Olha o cisne Édipo, que na mesma cama em que foi gerado como filho de seu pai, Se deitou como esposo de sua mãe, que concebeu seus filhos e também são seus irmãos. Seria possível haver um mortal que seja mais miserável? Como os deuses permitiram que tu, sem saber, se fez pai por aquelas de que eras filho. Nós choramos com a tua desgraça, nós lamentamos com a nossa mais sincera dor. Mas sinto-nos informar que trago novas desgraças. Não há nada que se possa dizer que irá nos abalar, pois já estamos sofrendo demais e muito atordoados com os últimos acontecimentos que aqui se passaram. Mas diga mesmo assim, quais novas calamidades tu vens para anunciar?
poderia nos abalar? Qual foi a causa de sua morte? Ela decidiu tirar a própria vida. Transtornada, a infeliz rainha arrancou o cabelo pelas mãos, gritou por Laio. Se lembram da imagem do filho que teve há tantos anos? O filho com quem deveria se casar, o filho que deveria matar o pai de acordo com a maldição de Apolo. E após o silêncio mortal, Édipo adentrou em seus aposentos, onde jazia sua amada esposa, mas também a sua perversa mãe, ainda pendurada com a corda que a estrangulava, e os cabelos espalhados pelo chão. Todos os nossos olhares se voltaram para Édipo, que, não conseguindo suportar a morte da rainha, gritou: "Queima-me o punhal! Queima-me o punhal! Eu odeio!" E após dizer tais palavras, ele continuou gritando: "Malditos sejam os deuses do Olimpo! Malditos sejam todos os deuses que foram coniventes com a desgraça de toda a Grécia!" E após proferir tais palavras, ele cortou a corda que sustentava a rainha, e a mísera mulher caiu por terra. Com todos já transtornados e aterrorizados com tudo que estava acontecendo diante de nossos olhos, Édipo, em desespero, arranca do manto da rainha os ganchos que sustentavam seu vestido, e com as pontas dos ganchos voltados para os seus olhos, ele os arranca de suas órbitas, gritando: "Não quero mais ser testemunha dos meus crimes! Na escuridão eterna, nunca mais verei aqueles que eu não deveria ter visto!" E soltando novos gritos, ele continuou perfurando suas pálpebras sangrentas, cujo sangue derramava até o queixo. E assim, marido e mulher, mãe e filho, estavam abraçados, deitados, unidos em uma só desgraça. Eis o quadro mais horripilante que já presenciei em toda a minha vida. Não consigo sequer utilizar meus olhos para te ver assim. Oh, meu amigo, na escuridão que estou, ainda ouço sua voz. Fico feliz de não ter pena de um pobre cego. Que coisa horrível fizeste, Édipo! O que te levou a isso? Foi Apolo! Foi Apolo, o Deus responsável pelas terríveis profecias. Mas quanto aos meus olhos, fui eu mesmo que os vi. Qual é o sentido de se enxergar, se não existe mais nada que me abra os olhos? Que morra aquele que me desamarrou para me salvar, para eu viver a pior desgraça da minha vida. Mas, meu bem, teria sido prudente ver assim teus próprios olhos, porque preferiu viver a seguir a vez de conforto da morte. Não ouse dizer que teria feito de outra forma. Não me dê mais conselhos. Como poderia ir para o mundo dos mortos, na terra de Hades, e olhar nos olhos de meu pai?
Eu cometi crimes contra eles. Crimes que nem o castigo do inferno seria capaz de me punir. Aí vem o príncipe Creonte. Somente ele que nos resta para substituir Édipo no governo de Tebas. Mas o que ele dirá para mim? Sendo que eu fui tão injusto com ele. Ora, Édipo, acalme-se. Eu não venho aqui para te insultar e nem te repreender pelos erros do passado. Eu venho aqui para falar com o meu povo de Tebas. Eu vos preparei de ver esse ser impuro, a quem nem a luz pode livrar das trevas. Podem ir, pois eu conduzirei esse ser infeliz imediatamente para o interior do castelo. É muita generosidade de sua parte, Creonte. Mas ainda terei que suplicar por um último pedido. Olha, O que posso fazer por ti? peço que sepulte aquela que jaz em seus aposentos, uma vez que era sua irmã Creonte, enquanto os meus filhos, Creonte, não se preocupe com os rapazes, pois são homens, e onde quer que estejam, não me voltarão meios de vida. Mas quanto às minhas infelizes filhas, Creonte, tem pena delas, Creonte. Estão fadadas a viver a vida na esterilidade. Quem seria louco bastante para se unir a uma família amaldiçoada? Me teria como cunhado, e ao mesmo tempo como sogro. Toque minha mão, Creonte. Toque minha mão para eu saber que cuidará das minhas filhas. Cuide das minhas filhas. Por favor, Creonte. Cuide das minhas filhas. Faço demais, Édipo. Agora volte para o interior do palácio. Não. Você deve me expulsar desse país, onde ninguém mais possa me ver. Sim, voltamos para o palácio. Depois eu ordenarei as guardas que te levem para fora. Vamos. Habitantes de Tebas, minha pátria, olhem só para Édipo, aquele que decifrou os mais árduos enigmas, aquele que até então era um dos mais gloriosos reis. Quem não sentiria inveja de um homem tão poderoso? No entanto, vejam também a tormenta de desgraças que ele passou. Assim aprendemos que não podemos considerar nenhum ser humano feliz, até que esse tenha terminado a sua vida sem sofrer as terríveis tragédias que o destino nos reserva.